Olá, tudo bem? Nesta aula nós vamos dar umas dicas importantes para você sobre frações, tá? As dicas mais importantes aí sobre esse assunto, tá? Não esqueça de fazer seu comentário no final do vídeo, se inscrever no nosso canal, compartilhe com seus amigos, são mais de 4.000 aulas no nosso canal para tirar todas as suas dúvidas, tá legal? Vamos lá então, vamos falar um pouco sobre fração. Você sabe que as frações normalmente ensinam assim, né? O número de baixo representa quantas partes você dividiu, e o número de cima, quantas partes você pintou ou quantas partes você pegou. Mas, por exemplo, na prática, você convidou lá 5 amigos para ir na sua casa e vocês pediram uma pizza. Então, vocês jogando lá e pediram uma pizza, correto? E aí, tinha 5 pessoas, cortou a pizza certinho, 5 pedacinhos do mesmo tamanho, sem pegar o pedaço maior para você. E aí, você ficou com um quinto. Só que aí veio a conta. E agora? Cada um comeu um pedaço, como é que fica? Então, vamos supor o seguinte, que essa pizza tenha custado 40 reais. Aí vocês, vamos dividir, cada um paga aí uma parte. Então o que você tem que fazer? Pegar, se são 5 pedaços, você pega os 40 reais, divide por 5, que é igual a 8, certo? É o mesmo raciocínio, pessoal. Por quê? Porque, então, olha só, 1/5 de 40 é igual a 8. Porque, 40 reais você dividiu em 5 e cada um pagou uma parte. Então, daí surgiu a ideia, para saber uma porcentagem de um valor, ou uma fração de um valor, é só pegar o valor vezes essa fração, certo? Vocês vão ver depois que a porcentagem é o mesmo raciocínio. Bom, outras coisas também assim, como é que você vai comparar duas frações? Dicas importantes. Em primeiro lugar, quando o numerador for igual, por exemplo, 7 terços, 7 quartos, quem tiver o menor denominador é a maior fração, porque você dividiu por menos, então fica um número maior. Então 7 terços é maior que 7 quartos. Bom, professor, e quando for assim, 5 quartos, aqui é 15 dozeavos, verifica se dá para você reduzir, ou deixar a fração irredutível. Aqui, dá para dividir por 3, os dois por 3, tá vendo? O 15 e o 12 estão no tamanho do 3, que vai ficar 5 e aqui, quartos. Então, 5 quartos é igual a 15 dozeavos. Professor, e quando o denominador for igual? Então, quando o denominador for igual, quem tiver em cima aqui, o 7, por exemplo, é menor que 9. Então, 7 onzeavos é menor que 9 onzeavos, correto? Então, quando o denominador for igual, é o inverso lá de quando o denominador, tá bom? Quanto o numerador, quer dizer. Então, só para fechar então, se em cima for igual, se aqui embaixo é menor, você dividiu por menos, então fica maior. Agora, se aqui embaixo for igual, certo? Então o menor em cima é 7 onzeavos, você pegou menos, então você pegou o menor número. Bom, as frações também podem ser escritas em número decimal. Por exemplo, 0,5 é como se fosse 50 centavos. E aqui, 0,09. Então, esse número 0,5 é maior, tá bom? 12,5 é maior que 3,8. Isso é fácil, porque 12,50 é maior que 3,78. E uma dica importante, 5,6 e 5,60. Depois que você definiu a vírgula, você pode encher de zero aqui, não muda nada. É como se você estivesse fazendo adição e subtração. Combinado? Então são dicas importantes aí para você comparar, tá bom? Outras dicas importantes é assim, toda fração que tem o denominador como potência de 10, se for 100, que é 10 vezes 10, você pode disfarçar essa fração escrevendo em porcentagem. Por exemplo, 15, aí você pega esse 100 e disfarça aqui, a porcentagem é o 100 disfarçado. Pronto, 15%. Quando dividir só por 10, você pode transformar em um número decimal. Dividir o número por 10 é deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Olha lá. E tornar uma fração irredutível é você simplificar pelo maior número possível. E aqui, o 45 e o 60, o maior número que dá para dividir os dois, por exemplo, é o 15. 45 dividido por 15 dá 3 e 60 por 15 dá 4. Se você for dividindo por 2, 2, 2, 3, 6, 3, vai dar o mesmo resultado, combinado? Mas procure dividir pelo maior número, aí você divide menos vezes. Pessoal, e o inverso? O inverso, na verdade, a gente fala que é assim, quando você escreve uma fração com o número 1 em cima, por exemplo, 1 dozeavos,
A gente fala que você tem uma outra maneira de ler, é o inverso. Então, 1/12 você pode ler, é o inverso de 12. Então, toda vez que tiver um número 1 em cima do outro número, você fala que é o inverso do número, tá? Por exemplo, professor, e 12 quintos, como é que eu posso transformar em número decimal? Dividindo. Você pega 12 e divide por 5. Ó, vai dar 2, 2 vezes 5, 10. Faz sinalzinho, a continha de menos dá 2. Desce aqui, ó, põe a vírgula 4. Então, 12 quintos é igual a 2,4, tá bom? E aqui também, ó, 8/32 na forma irredutível, são dicas importantíssimas para você, tá? É só você dividir até não dar mais, tornar irredutível. 8 por 8 dá 1 e 32 por 8 dá 4. Tem que dividir pelo mesmo número, tá? E aqui é semelhante àquele que nós fizemos, ó. Dá para dividir por 5 por 5, mas se você dividir por 15, quanto maior for o número que dá para dividir os dois, ó, você vai fazer menos divisões. Combinado? Outras dicas importantes que nós já fizemos lá. Então, por exemplo, olha, quanto que eu calculo? Qual o valor de 7 nonos de 540? Então, você tinha lá uma conta de 540, você dividiu por 9 e pegou 7. Então, é assim que faz, ó. Então, 7 nonos de 540, você pega 540 vezes 7 nonos. Na prática, o que você faz? Ó, você divide pelo de baixo e o resultado você multiplica pelo de cima. 54 dividido por 9 dá 6. Tá vendo aqui, ó? E deixa esse zero aqui, dá 60. Pronto. Aí você faz 60 vezes 7, que é 420. Então, na prática, é isso. Professor, e se eu quiser multiplicar 540 por 7 e depois dividir por 9, também dá? Dá. Mas é mais fácil você dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Ah, professor, mas e quando é fração? Ó, 23 sextos de 12/46. É o mesmo raciocínio. Você pega 12/46 vezes 23 sextos. Dicas importantes. Uma aula cheia de dicas, hein? Para multiplicar a fração, procura simplificar antes. Por exemplo, ó, o 12, se você dividir por 6, e o 6 dá para dividir por 6 também, ó, 6 por 6 dá 1, 12 por 6 dá 2. Ó, e o 23 com 46, se você observar bem, esse é o dobro. Divide por 23 vai dar 1, e divide aqui, ó, por 23 vai dar 2. Olha que você multiplica 2 vezes 1, 2 e 2 vezes 1, 2. Observe que aqui ainda nós temos o que, professor? Nós temos 2 por 2, que dá para dividir, que dá para simplificar, que vai dar 1 inteiro. Combinado? São dicas importantes para você trabalhar com fração. E aí, quando você coloca isso dentro de um probleminha, fica fácil você entender. Por exemplo, o Daniel comprou uma bicicleta por R$600. Ele já pagou 5/8 do total. Quanto ainda falta a pagar? Então nós temos que fazer o quê? Pegar R$600, que é o valor que o Daniel pagou, e vamos multiplicar por 5/8 para saber quanto que ele já pagou. E o que a gente faz então? Ó, você divide pelo de baixo, certo? E o resultado multiplica pelo de cima. É uma dica importante para você. Então, 600 dividido por 8. Faz do ladinho, tá? Então, aqui dá 600, ó. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 7, 56. Aí você desce aqui, ó, põe 56 com calma, tabuada, continha de menos. Desce o 0. 40 por 8 dá 5, que vai dar 0. Então, agora você vai pegar o 75. O primeiro passo é esse, tá? Você pega o 75 e multiplica por 5. Lembra? Divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. E aí, ó, segue 5 vezes 5, 25. Põe 5, sobe 2. 7 vezes 5, 35. Com 2, 37. Então, o Daniel já pagou R$375. Tá? Porque ele pagou 5/8. Ele não pagou tudo ainda. Então, quanto falta pagar? Aí você faz o segundo passo. Você pega R$600 e subtrai, ó, 375. Continha de menos. Ó, não dá para subtrair aqui, vamos emprestar. Então, vamos colocar aqui, ó, 5, aqui fica 10, empresta fica 9, fica 10.
10 menos 5 vai dar 5, 9 menos 7 vai dar 2 e 5 menos 3 também vai dar 2. Então está faltando o Daniel ainda pagar R$225. São dicas importantes para você trabalhar com fração, tá bom? E aí, a Duda pretende montar um quebra-cabeça com 140 peças. E Duda, hein? Você é muito inteligente, hein, menina? No primeiro dia, ela montou 1/4 do total. No segundo dia, ela completou mais 2/5 do total. Observe que a dica é, não dá para trabalhar com frações diferentes. Então, nós temos que adicionar, porque ela montou 1/4 mais 2/5. Então, vamos adicionar duas frações. Então, aqui, ó, 1/4 mais 2/5, que é a pergunta. Qual é a fração que representa o que a Beth e a Duda, né, aqui completaram nos dois dias, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Olha só. MMC, para adicionar frações, qual é o primeiro número que dá para dividir o 4 e o 5 ao mesmo tempo? Uma dica também, você pode multiplicar. 4 vezes 5, 20. Tá bom? E aí, ó, divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. Uma por uma, combinado? Então, olha só. 20 divide por 4, 5. 5 vezes 1, 5. 20 divide por 5, 4. 2 vezes 4, 8. E aí, quando você adicionar, ó, dá 13/20. Ou seja, essa é a fração do que a Beth barra Duda. Essa dupla aqui, ó, é mãe e filha, deve ser, hein? Dupla dinâmica. Então, elas já completaram 13/20. Já montaram as duas lá, certo? Ok. Bom, a pergunta é a seguinte. Calcule o total de peças que a Duda completou no segundo dia. Então, ela quer saber só 2/5. Ó, ela completou 2/5 no segundo dia. Então, o que você tem que fazer? Pegar 140, que é o total de peças, vezes 2/5. Vamos colocar aqui, ó, só um minutinho, vezes 2/5. Professor, o que a gente faz mesmo? Você pode multiplicar de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo, ou você pode aqui, ó, dividir pelo de baixo e o resultado multiplicar pelo de cima. E você tem que fazer com calma. Então, 140 divide por 5. Aqui vai dar 2, certo? Vai sobrar aqui 4. Você desce aqui 40, que vai dar 8. Ó, deu 28. E aí você vai fazer o quê? 28 vezes 2. Tá vendo? Que vai dar 56. Então, no segundo dia, a Duda montou 56 peças. Então, são dicas importantes para você trabalhar com fração, tá legal? E vamos fazer aí quando envolve porcentagem. Por quê? Porque nós vimos que uma fração é uma porcentagem, né, também. Ou a porcentagem é uma fração disfarçada. Então, 35% de 154 que você gastou com a compra do livro é o mesmo raciocínio. Quanto é que você custou, então? Quanto é que você gastou para comprar esse livro? Então, olha só, você pegou R$154, tá bom? E multiplicou, ó, por 35 centésimos. Observou? Com o meu mesmo raciocínio. Ó, gastei 35% de 154 com a compra de um livro. Então, você gastou 35% de 154. Então, é só você multiplicar, igual fração, porque 35% é uma fração. Bom, e aí, é o mesmo raciocínio, tá? Ó, que você faz, ó, 154 você vai dividir por 100 e o resultado multiplicar pelo de cima. É uma dica legal aí, para você que está no sexto ano, é importante, tá? Então, o que nós aprendemos? Dividir 154 por 100, ó, é o mesmo que fazer o quê? Deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Olha lá, dá 1,54. Agora você tem que fazer o quê? 1,54 vezes 35. Olha lá, vezes 35. 1,54 vezes 35. O que a gente faz então? Você copia aqui o número sem a vírgula. Então fica 154 vezes 35. Vamos lá ver quanto que você gastou nesse livro. 5 vezes 4, 20. Põe 0, sobe 2. 5 vezes 5, 25. Com 2, 27. Põe 7, sobe 2. E 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. Pronto, sinalzinho de mais. 3 vezes 4, 12. Põe 2, sobe 1. 3 vezes 5, 15. Com 1, 16. Põe 6, sobe 1.
3 vezes 1, 3, com 4. E aí você vai passar um risquinho, 0, 9, 7 mais 6, conta devagar, tá? Dá 13, põe 3, sobe 1, dá 5. Duas casas depois da vírgula, duas casas depois da vírgula. Então, você gastou R$ 53,90, R$ 53,90 com a compra desse livro, tá bom? E por fim, é o mesmo raciocínio. Numa escola tinha 650 alunos. 4% pedido de transferência. Quantos alunos ficaram na escola? Então, você vai fazer o quê? Vamos calcular primeiro 4% de... vamos calcular 4% de 650 para saber quantos saíram. Depois a gente faz a continha de menos, certo? Então, vamos lá. 650 vezes 4 centésimos, certo? Aqui, você pode cortar um zerinho, você já aprendeu, né? Você vai dividir pelo de baixo, é mais prático, sem calculadora, e multiplicar pelo de cima. 65 dividido por 10, nós já vimos aqui, desloca a vírgula uma casa para a esquerda. E aí, vamos fazer 6,50 vezes 4. Daria para fazer mentalmente, né? Mas faz com calma aqui, põe 65 vezes 4, sem a vírgula, né? 4 vezes 5, 20, põe 0, sobe 2, 4 vezes 6, 24, com 2, 26. Uma casa, uma casa. Então aqui, opa, não é nem dinheiro, né? Desculpa, eu já estava falando com dinheiro aqui. Então saíram 26 alunos, certo? Se saíram 26 alunos, o que a gente faz? Vamos pegar aqui a borracha, né? E agora tinha 650 alunos. Saíram 26 alunos. Isso. Quanto que ficou? Vamos pegar aqui a caneta. Bom, então, agora é só fazer a continha de menos. Porque saíram 26 alunos, correto? Então, aqui, saíram 26 alunos. Pronto. Então, se tinha 650 alunos e saíram 26 alunos, faz a continha de menos. Olha lá. Aqui não dá, você vai emprestar, vai ficar 4 aqui, aqui vai ficar 10, aqui vai ficar 4, 4 menos 2, 2, e olha só, ficaram 624 alunos, tá legal? Essas são as dicas importantes aí de fração. Continue conosco, conte conosco, bons estudos e até a próxima aula. Tchau!